Que ministros do Supremo Tribunal Federal estudam a possibilidade de antecipar os votos da ação penal contra o deputado federal Daniel Silveira, caso o ministro André Mendonça peça vistas e suspenda o julgamento marcado para amanhã. O movimento pretende isolar o ministro Mendonça, que enfrenta seu maior teste de fogo dentro da corte até agora. A condenação de Daniel Silveira por ameaças ao Supremo Tribunal Federal é dada como certa dentro do tribunal. A maioria dos ministros tende a acompanhar o relator, o ministro Alexandre de Moraes, que será o primeiro a votar e fará um duro voto pela condenação do parlamentar. E eu vou trazer esse assunto para o nosso time repercutir um pouco e trazer a avaliação, Serrão, da sua parte. O que você acha que dá nesse julgamento de amanhã? Aí cabe uma torcida pela democracia, porque esse julgamento é a Santa Inquisição Tupiniquim, é o absurdo, é a negação completa do Estado de Direito, um inquérito do fim do mundo que indiciou um parlamentar e, pior, teve a conivência de seus pares parlamentares que aprovaram que Daniel Silveira fosse processado, apesar do artigo 53 da Constituição dizer o contrário. Parlamentares aceitaram esse absurdo. Então, isso aqui é uma prática nazifascista no Brasil. É um atentado direto ao Estado de Direito em nosso país. Então, espero sim que algum ministro, pode ser aí o André Mendonça, Cássio Nunes Marques ou algum outro ali que tenha um bom senso, que peça à vista, não deixe esse julgamento chegar ao final, porque ele não tem condição de chegar ao final. Ele é um atentado ao regime democrático no Brasil. Se o Daniel Silveira amanhã for condenado implacavelmente pelo Supremo, como está previsto, a nossa democracia será assassinada. Melhor, nosso arremedo de democracia, porque eu insisto aqui, não temos democracia no Brasil, só na formalidade. Muito bem, são 5 horas e 42 minutos. Para você que nos acompanha em todo o Brasil, a gente está aqui na Jovem Pan News discutindo um pouco sobre esse julgamento marcado para amanhã envolvendo o deputado federal Daniel Silveira. Marco Antônio, eu quero uma avaliação sua. O que você acha que vai dar? Olha, Paulo, existe aqui uma espécie de julgamento de exceção, pautado por ministros que eles não têm nem mais vergonha de assumir uma postura ativista, uma postura que não tem respeito à liturgia do cargo, que não respeita a função jurisdicional, o princípio da inércia da jurisdição, o princípio da autocontenção judicial, que qualquer ministro, qualquer juiz que se preze deveria respeitar. A gente está enxergando... Esse é um julgamento, Paulo, olha que louco isso. É um julgamento que viola a literalidade do texto constitucional. A gente está nesse momento da história da República Brasileira. Violação do próprio texto, da gramática, interpretação gramatical da Constituição. Então, acabou, flexibilizou a imunidade parlamentar, não é flexibilizou, é violou, é estuprou, acabou com a imunidade parlamentar. A troco do quê? Proteção de uma pseudo-segurança da corte, dos ministros, do Alexandre de Moraes? O que a gente está protegendo aqui? Qual o bem jurídico que está sendo tutelado? Ninguém sabe responder. Aí vem um grupo da PUC São Paulo, onde nós estudamos, Paulo, que fala de defesa da democracia, legítima defesa do Supremo Tribunal Federal. Meu Deus do céu, como é que alguém cai num conto desse para justificar uma tese violadora do texto, da gramática do texto constitucional? Então, é um julgamento emblemático. Os ministros eles vão mostrar ainda mais a faceta ativista deles. É óbvio que eu torço pela não condenação do Daniel, mas visto já o que aconteceu nos últimos anos, a probabilidade é exatamente essa que o Serrão falou. Ele está aí taxado como alguém que vai ser condenado. E vai ser um dia triste, eu acho, porque mesmo que o André Mendonça peça vistas e os outros ministros já julguem antecipadamente, você vai ter uma situação bizarra que mostra ainda mais o grau de politização do Supremo, onde existem manobras dentro do regimento interno para sabotar
o pedido de vistas do André Mendonça, para de alguma forma tentar dissuadi-lo de fazer algo que eles já imaginam que ele vai fazer. Olha o nível de politicagem que virou a Suprema Corte. A gente não tinha que estar falando da Suprema Corte sobre isso aqui. O julgamento na Alemanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos é feito a portas fechadas. Não tem esse negócio de TV, justiça, né? Televisionar julgamento, televisionar voto. Essa quantidade de entrevista, quer dizer, tudo isso a gente vem falando faz tempo e culminou nisso. Agora o cara veste a toga, mas no fundo ele é um ator político. Constantino, o que a gente pode esperar do posicionamento do presidente da República caso essa votação, de acordo com o que vocês estão trazendo aqui, ela se concretize e o Daniel Silveira seja condenado? Olha, Paulo, não tem muito o que o presidente possa fazer nesse caso, não, né? Agora, veja, o deputado em questão tem imunidade parlamentar, que o próprio livro constitucionalista do ministro Alexandre diz que não pode ser violado por crime de opinião. Ele inventou ali no inquérito ilegal o flagrante perpétuo com base em vídeo, mandato em flagrante, né? Mandado em flagrante. Ele sacou a Lei de Segurança Nacional quando o deputado menciona o ministro Fachin, que não era presidente de nenhum poder na época. É tudo tão bizarro, depois multa, tornozeleira eletrônica, é tudo tão inconstitucional, tão absurdo, que nós estamos diante, atenção, porque isso é importante, nós estamos diante de um show trial soviético. Era assim que eram chamados aqueles julgamentos sumários de exceção no regime totalitário comunista, né? Começou lá com os jacobinos. Vejam, se não quiserem estudar a história, a turma lá que às vezes prefere mais só debater ali esporte com o Piperno e tudo, vejam pelo menos o filme do Batman, aquele que tem o vilão lá, o Bane, né, da trilogia do Christopher Nolan, porque lá é muito claro a menção a esse tipo de julgamento jacobino. Então é disso que se trata. Não tem ninguém preocupado com o verniz jurídico aqui mais. Se trata de mostrar força, de transmitir um recado, né? Eles estão tentando usar o eufemismo, porque a imprensa é toda vendida quase, né? De que para alertar contra movimentos antidemocráticos. O deputado Daniel Silveira não pretende e não controla nenhuma célula terrorista. Ele não é o Cesare Battisti, que o Barroso diz que é inocente. Ele não tem armas e ele não pretende invadir o Supremo Tribunal Federal e agredir fisicamente nenhum daqueles ministros. Então todo mundo sabe que isso é um show trial. Tudo isso aí é para mostrar apenas força. Eu posso fazer e por isso eu vou fazer. E não vai ter consequências. Então é só disso que se trata. Eu espero que o ministro Mendonça peça vistas. Agora, você mesmo já leu aí, Paulo, que está tendo ali uma espécie de complô para ignorar essa possibilidade e antecipar o voto. Que curioso, né? Os mesmos ministros que adoram pedir vistas quando é para julgar coisa realmente importante. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e são 5h48. Piperno, como é que você vê esse julgamento de amanhã e a perspectiva, né, principalmente de uma repercussão maior entre o presidente da República e o Supremo Tribunal Federal, um novo embate que pode vir por aí? Primeiro, Paulo, eu acho uma leviandade em falar em imprensa quase toda vendida, né? Mas sobre o julgamento em si, sobre o nosso tema central, fazendo uma rápida viagem aqui no tempo, né, Paulo? E houve um momento no Brasil, momento em que a turma do Constantino exercia poder ditatorial, em que houve um deputado Márcio Moreira. Eu tenho 45 foi lá e... Não, a turma, os amigos e tal. Minha turma? Os filhotes da ditadura, os seus amigos e tal. Aí eles foram... E aí houve uma sessão na Câmara em que o deputado Márcio Moreira Alves chamou o Exército de um vale-acolto de torturadores. Nossa, aquilo desencadeou uma crise que foi resultado AI-5. Dezenas e dezenas e dezenas de mandatos cassados, gente que foi para a cadeia, gente que foi para o exílio. Um momento trágico na vida do Brasil. É claro que aqui no Brasil a gente sempre viu excessos, principalmente de quem tem poder na mão, né? Tem a história de que você quer conhecer um personagem, um homem, dê aí o poder a ele. E é claro que há exageros, mas esse caso, que é infinitamente, né, menos grave do que, por exemplo, esse que eu acabei de citar, né, de um momento cinza na história brasileira, esse caso a gente está tratando de um deputado que vai ser julgado pelo STF, mas que já foi, inclusive, condenado pelos seus pares,
por 364 votos. Eu faço sempre questão de repetir esse número, porque para se caçar um presidente da República são necessários 343. Ele teve 21 a mais, ele teve uma gordura de 21 votos e só 130 apoiando aí a defesa dele. Então, veja, a gente não está falando aqui apenas sobre um suposto exagero do STF. A gente tem como personagem central um deputado que já foi condenado pelos seus pares e que agora pode ser o risco de ser condenado também pelo STF. Peraí. Pelo STF e que considera não a história da imunidade, mas o fato de, entre outras coisas, ele ter ameaçado de agressão integrantes do STF. Piperno, a questão que se coloca, como acho que o plano principal aqui, a gente concorda que quando foi a votação do Daniel com relação à prisão, sim, o plenário se manifestou. 364. Sim. Mas aqui a gente não está falando de número, porque senão você vai ser aquela pessoa. Você é a pessoa que ele pode passar para a história, Paulo, no cancelamento, como o primeiro político do Brasil condenado por dois poderes, legislativo você gosta e de judiciário. Justiçamento coletivo. Eu não sou a favor disso. Você não analisou o mérito da justiça, de fato. Eu ia chegar exatamente aí, Marcos. São 5 horas e 52 minutos, nós estamos ao vivo na Jovem Pan News discutindo um pouco justamente esse julgamento de amanhã no Supremo Tribunal Federal envolvendo o deputado Daniel Silveira. Vamos organizar por aqui. Eu vi que o Constantino pediu, claro. Em seguida o Marco, o Piperno e o Serrão. Por favor. O meu argumento ia ser o mesmo do Marco. Olha só, eu citei os show trials jacobinos e soviéticos, né? Se uma turba ensandecida quer botar na guilhotina ali alguém e tem uma quantidade grande de gente apoiando, isso não torna o ato justo em si o Estado democrático de direito. Quantidade não é qualidade. O Piperno está se pegando no argumento de que deputados medrosos, covardes, com o rabo preso, da base governista, diante de uma pressão de um Supremo. Sim, o Centrão tá com o governo e tem um bando de gente com o rabo preso. E foro privilegiado, que é esse círculo vicioso. Então, um Supremo que tem usado de poder extremamente inconstitucional e arbitrário, acabou tendo ali uma chancela da casa, da Câmara, do Congresso, da Casa do Povo, né, que foi uma vergonha na história da Câmara, inclusive porque não importa quantos na mídia, no Congresso ou no Supremo apoiem esse ato, ele continua sendo inconstitucional e ilegal e não há crime cometido ali. Então, ainda mais para quem tem imunidade parlamentar. Então, Piperno, tente se ater ao mérito da questão. Vou pedir para vocês serem muito breves. Piperno, por favor. Não, em relação ao mérito da questão, é um bom tema, sim, né? De até onde vai a imunidade parlamentar. Acho que ele ultrapassou essa fronteira. Bem, então é isso. O Piperno acha com base em nada, porque o que tinha era um discurso. Para ser breve. Não, tudo bem, mas é que tinha um discurso só. Era um discurso. Como é que um discurso pode ameaçar a democracia e as instituições republicanas? Serrão, por favor. Nesse caso todo, lamentavelmente, quem está cometendo a ilegalidade, a inconstitucionalidade é o Supremo. Isso é gravíssimo.